Anuário Espírita de 1972. General Patton era reencarnacionista. Com o título de Patton, detentor de 7 Oscars em 1970, os cinemas estão apresentando a biografia do general americano George S. Patton Jr., 1885-1945. O filme é baseado em 2 documentos: Patton, Ordem e Triunfo, de Ladislav Fagaro, A Soldier's Story, autobiografia do general Omar Neil Bradley, companheiro de Patton, e que serviu também de conselheiro técnico nas filmagens. O roteiro de Francis Ford Coppola é ajustado por Edmund North, bem como a direção de Franklin Schickner. Não escamotearam o fato de que Patton era reencarnacionista, pelo contrário, mencionam essa convicção do general em 4 situações. Inesperadamente, ao norte da África, ordena que o chofre do jipe mude de direção. Não é aí o campo de batalha, disse o rapaz. E Patton: eu sei onde se encontra o campo de batalha. E leva os seus companheiros para as ruínas de Cartago, explicando detalhes da batalha travada no tempo de Aníbal. Eu me encontrava ali, diz apontando para certo trecho. Depois disso, já na Europa, menciona um sonho estranho, carreta sob a neve, e de súbito lembra-se, estava com Napoleão na retirada da Rússia. Ele testemunhara, e acrescenta que o sonho significava que os alemães iam ser batidos. Ele virá as carretas transportando os feridos. A certa altura, num brinde de um jantar, disse-lhe: o senhor seria um bom general para Napoleão. E Patton, com um sorriso irônico: e quem disse que eu não fui? Pergunta. O general Eisenhower, na ocasião comandante das tropas aliadas no norte da África, foi até a Cilícia, para a solenidade de 12 de 1943. Colocou em Patton a 3ª estrela de tenente-general. No filme mostra ainda uma cena em que os alemães estudam a personalidade de Patton, aduzindo: ele é um poeta e reencarnacionista. Para nós, os espíritas, seria tarefa curiosa examinar as origens aproveitadas para o filme, conjuntamente à obra de Friedrich Hayek, na qual, referente-se a Patton, o autor escreve: ele estava persuadido de ter combatido outrora nas planícies de Troia, depois, em outra época, com a terrível 10ª Legião de César, pois tinha a certeza de que já ter estado na França vestido de legionário romano. Essas impressões não ficam aí. Ele se revia na França com a armadura de cavaleiro e sabia que ia combater nas cruzadas. O filme não oculta as convicções de Patton, e só mesmo a reencarnação pode explicar a sua audácia estrategista, o que fez um dos comentaristas da época exclamar: ele poderia por si só e pelo seu amor à guerra ter derrotado os nazistas um ano antes do armistício. O filme foi quase todo rodado na Europa, visto um incidente com o coronel George Patton III, que prometeu dar um tiro no canalha que filmava a vida de meu pai. É curioso notar que foi a George que o general confessou o pressentimento de sua morte, dizendo: bem cedo terei de retornar à Alemanha. Depois deste breve ato de paz virá a ocupação. Então será preciso que eu me despeça de vocês em definitivo, pois não os verei mais. É preciso que me prometam uma coisa: desejo ser enterrado lá mesmo. Em nome do céu, não façam repatriar meu corpo. Tudo isso se deu encontrando-se à frente do exército de ocupação na Alemanha. O general foi vítima de um acidente de carro tão banal quanto mortífero. Fato que é insinuado nas últimas cenas do filme. Morreu na estrada, em Mannheim, a 21 de dezembro de 1945, e talvez
se possa explicar pela nostalgia de suas vidas anteriores, decorridas na velha Europa, o seu desejo de ser ali mesmo sepultado. Ayer conta que nos dias difíceis, no início da campanha na França, o espírito do pai de Patton vinha visitá-lo e encorajá-lo em sua tenda de campanha. Eis aí 3 livros fascinantes a serem pesquisados. Revista Internacional de Espiritismo, Matão, 1970. Anuário Espírita de 1972. Reencarnação e Ciência. Lançada a edição brasileira de 20 casos sugestivos de reencarnação. Recentemente foi lançado pela editora difusora cultural São Paulo a famosa obra 20 casos sugestivos de reencarnação, processo da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, setembro de 1966, Nova York, de autoria do professor Ian Stevenson, ilustre diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos da América do Norte. 20 casos do sugestivo de reencarnação, bem documentados e discutidos, foram pessoalmente investigados pelo autor nos próprios países de origem, Índia, Ceilão, Brasil, 2 casos, Alasca e Líbano. Na apresentação afirma o Dr. Hernandes Guimarães Andrade. Compreende uma amostragem extraída do já grande acervo de fatos estudados em vários países pelo Dr. Stevenson. Esse cientista possui em seus arquivos cerca de 600 casos, dos quais investigou pessoalmente mais de 200. Em linguagem técnica, essas ocorrências não designadas com o nome de são designadas com o nome de memória extracerebral. Como o leitor irá verificar após inteirar-se do conteúdo do livro, há inúmeras explicações para a memória extracerebral. Todavia, para muitos casos, há forte evidência a favor da hipótese de reencarnação. Daí o título do livro. O ilustre autor encerra esta obra com uma discussão geral, na qual examina exaustivamente as hipóteses explicativas do fenômeno da memória extracerebral. Faz ainda uma rigorosa e honesta avaliação dos casos estudados no contexto do livro, concernente à evidência que eles possam aduzir a hipótese da reencarnação e, por conseguinte, da sobrevivência após a morte. Este último capítulo, por si só, constitui um valioso e profundo trabalho sobre questões avançadas de parapsicologia, onde o leitor encontra magistrais lições acerca desse assunto. O lançamento do magnífico livro do Dr. Ian Stevenson representa, sem dúvida, um acontecimento auspicioso para o público leitor brasileiro e português, e se constitui em legítima contribuição ao desenvolvimento da parapsicologia em nossa terra. Professor Dr. Ian Stevenson. 20 casos de reencarnação. Vozes dos espíritos gravadas diretamente em fitas magnéticas. Uma sensacional pesquisa psíquica se desenvolve na Europa por cientistas não espíritas. O resultado da experiência publicada em livro é o grande best-seller europeu e norte-americano Brick Turing. O livro do Dr. Konstantin Raudive, psicólogo de 60 anos, nascido em Látvia e professor da Universidade de Riga e Uppsala, poderá se constituir em um dos momentos decisivos da descoberta do mundo espiritual pela ciência em nossos dias. Eis o assunto como o comentarista italiano Giuseppe Grazzini o focaliza. De alguma parte do espaço e do tempo, entidades misteriosas transmitem mensagem aos terrestres. Exprime-se nas línguas faladas na Terra. Às vezes, serve-se de palavras muito antigas. Outras vezes, as palavras parecem pertencer a línguas diferentes, totalmente desconhecidas e, por enquanto, intraduzíveis. A construção dos períodos nas transmissões das línguas conhecidas apresenta alternações gramaticais e sintáticas interessantes. Em todos os casos, observa-se que o ritmo da linguagem é bem diverso do ritmo comum da conversa normal. É quase sempre muito rápido.
Alguém poderá estar pensando que as palavras acima são o início de um conto de ficção científica. Todos os dias e todas as noites, milhares de mensagens são registradas em fitas magnéticas, em locais e posições diferentes. Em setembro de 1969, estudiosos do mundo inteiro reunidos em Pittsburgh para o terceiro Congresso Internacional de Parapsicologia dedicaram 2 sessões à discussão do tema "O inaudível se faz ouvir". O parapsicólogo sueco Konstantin Haudive apresentou relatórios sobre 30.000 das 80.000 mensagens de origem desconhecida que ele registrou e analisou nos últimos 5 anos. O professor suíço Lex Schneider, docente de física de St. Gallen, e o engenheiro alemão Theodor Rudolph, especialista em altas frequências na Telken-Funken, falaram sobre os aspectos científicos e problemas técnicos do fenômeno. O engenheiro eletrônico Franz de Viena examinou os principais sistemas de recepção e apresentou o Psychofon, um aparelho destinado a eliminar interferências que perturbam a captação. Às 5, 6 e 7 de novembro de 1969, pudemos ouvir mensagem em transmissão dirigida ao centro suíço de Oskirchen e os centros alemães de Bad Kreuznach e Unterbazem. As gravações haviam sido feitas em fitas virgens compradas para tal finalidade e usadas pela primeira vez. Compreendemos perfeitamente as dúvidas que neste momento podem surgir na mente dos leitores, pois que são as mesmas que nos assaltaram há pouco tempo. Entretanto, não há razão alguma para calarmos os fatos que acabamos de conhecer e dos quais somos testemunhas, embora sejam um tanto embaraçoso encontrarmos ante uma realidade tão diversa de tudo o que conhecemos. A história das vozes de origem desconhecida começou às 16 horas do dia 22 de junho de 1959, em Moelbo, localizada pouco distante de Estocolmo. Em um dia límpido e bastante calmo, Frederick Jungerson, pintor estoniano que se refugiara na Suécia durante a guerra, estava passeando pelo bosque de bétulas que circundava a casa de campo em que vivia com a mulher. Tinha ele 50 anos e era do tipo sempre pronto para encontrar a felicidade em qualquer coisa. Naquele dia, por exemplo, estava feliz por ter comprado um gravador com a qual pretendia gravar o canto dos pássaros, a fim de compor a trilha sonora de um filme que ele mesmo rodara. Às 16h05, Jungerson escondeu em uma tenda de caça, abriu o gravador e instalou o microfone em uma abertura da lona. No silêncio profundo do bosque, ouvia-se naquele instante o canto de um pássaro. Após alguns minutos voltou o silêncio. Jungerson, impaciente para ouvir o resultado, voltou o rolo e pôs-se a escutar a gravação. Eu estava gravando perfeitamente o canto do pássaro, mas ouvia-se outros sons, havia um murmúrio, como de voz distante, depois palavras apenas sussurradas, a seguir nitidíssimo acorde de instrumento que parecia o de corda de arco, com duração de uma fração de segundo. Intrigado, Judson começou a gravar. 15 minutos depois, quando escutava a gravação, ouvia ainda sussurros confusos. A brincadeira durou até a hora do jantar, sem que Judson tivesse conseguido entender uma só palavra sobreposta à gravação. Voltou então para casa, achando engraçado, mais do que intrigante o que acontecera. Contou o fato à mulher, que o explicou, alegando que a fita deveria conter gravações feitas em outras oportunidades e que não ficaram totalmente apagadas. Disse que até as manchas das roupas somem algumas vezes, mas para retornar e aparecer mais tarde. O marido respondeu que não estava convencido, pois que a fita era nova, não pensaram mais no fato. Entretanto, alguns dias depois, o fenômeno se repetiu. Johnson certificou-se de que a fita nada continha e voltou ao bosque com um amigo técnico de som. Outra vez o murmúrio, parecia vozes humanas, mas nada se podia entender. Durante alguns meses, Johnson gravou quilômetros de fita e conseguiu decifrar algumas palavras isoladas sem sentido. Uma vez ouviu claramente a voz de sua mãe, que pronunciava o seu nome, Friedrich. Outra vez,
Ouvi uma voz de homem que dizia em alemão: esperamos Hitler. Quando já havia conseguido uma documentação bastante consistente, Jung decidiu comunicar o caso à Sociedade para a Psicologia de Estocolmo. De onde provém as vozes que ele ouviu? Pergunta. Onde poderia ficar gravada na fita magnética? Pergunta. Documentos e dúvidas caíram na zombaria geral. Ninguém acreditou nele. A parapsicologia, disseram, está desenvolvendo gigantescos esforços para colocar em plano científico alguns fenômenos que a secular ignorância viu somente à luz da bruxaria, mas devem ser fenômenos sérios. E este que nos foi apresentado é um equívoco, se é que não se trata de um truque vulgar. A questão de Jungerson parecia encerrada. Um dia, porém, à porta de sua casa apresenta-se outro personagem. É Constantine Haldane, de 40 anos na época. Estudara para psicologia e filosofia em Paris, Uppsala e Edimburgo. Também se refugiaram na Suécia e se naturalizaram sueco. Haldane não compartilha do cepticismo de outros pesquisadores e queria constatar pessoalmente os fatos. Mas a mesma decisão fomos entrevistar Haldane, que hoje mora em Bad Kreuznach, Alemanha Ocidental. Perguntamos-lhes por que, desde aquela ocasião, se havia dedicado a ouvir e analisar as vozes misteriosas. Estive com o Jungson por 2 semanas, sem ter podido concluir nada, foi o que respondeu. Todos os dias, por várias horas, ligávamos o microfone e ficávamos à espera. Quando ouvimos a gravação, percebíamos ruídos e murmúrios, mas realmente era muito pouco para convencer-me. No começo da 3ª semana, quis fazer uma prova decisiva. A mãe de Jungson havia morrido e não bastante o filho ouvira sua voz no gravador por várias vezes. Se isso fora possível a ela, deveria ser também a outros. Decidi concentrar-me em Margaret, moça que por muitos anos trabalhara como empregada de minha mulher e que morrera havia pouco tempo. Era como se eu lhe implorasse, tinha necessidade de uma confirmação, não podia mais ficar naquela dúvida. À noite, após 3 horas de espera, ouvi distintamente a voz de Margaret. Disse: reconhece Margaret, Constantine? Pergunta. O espírito perguntou através da voz. Logo depois, outra voz disse, ainda em alemão: estamos muito longe, ficamos à escuta toda a noite, mas nenhuma outra mensagem chegou. Eu, bastante emocionado, porém acima de tudo, dominado por uma ideia precisa e martelante, o fenômeno foi objetivo, independente de Jungson. Consequentemente, se eu não tinha sonhado, o fenômeno deveria repetir-se outras vezes, e até apenas comigo. Provavelmente também com outros, com qualquer pessoa. Nestes anos, observamos. Você coligiu dezenas de milhares de mensagens de mortos. Afora a novidade da gravação, em fita, parece que ficamos no campo da comunicação mediúnica. Há séculos que o espiritismo pretende invocar as almas dos mortos. E daí? Pergunta. Respondeu-me convictamente. O mais importante é que um instrumento técnico é capaz de registrar essas vozes. Abre-se, porém, pois pela primeira vez na história, a possibilidade de uma verificação prática. Achamos antes uma manifestação de energia que não pretendemos definir, mas que evidentemente existe, uma vez que é capaz de gravar uma fita. De onde vem? Pergunta. De que tipo será? Pergunta. São interrogações que não podemos responder. Os técnicos já estão pensando no assunto. O trabalho é imenso e fascinante. Trata-se de, em primeiro lugar, de confirmar que não há qualquer possibilidade de erro. O erro poderia ser, por exemplo, o fato de o gravador, por alguma razão especial e desconhecida, agir, às vezes, como estação receptora de nós tomarmos por voz de origem desconhecida. Vozes provenientes de qualquer estação emissora, mas quando conseguimos estabelecer um contato compreensível e formular perguntas nas quais são dadas respostas precisas que devemos pensar, pergunta. No início de minha pesquisa, acrescentou, passei 3 meses sem chegar a resultado algum. Certa noite quase gritei vitória, pois me parecera ter ouvido um nome, Franz, na qual eu estava pensando. De fato, o nome havia sido registrado, mas minha mulher disse que justamente naquele momento o nome havia sido gritado por um menino filho do vizinho. Entretanto, quando em outra noite perguntei se as vozes vinham de amigos invisíveis, eu ouvi a resposta: é isso mesmo, somos amigos e estamos perto de você. Que acho que eu devia concluir? Pergunta. Seria capaz de tentar uma experiência agora? Pergunta. Perguntei apresentando uma fita virgem. Estamos pensando intensamente em um nome de 2 sílabas. Algum desses amigos poderia pronunciar como confirmação? Pergunta.
O pesquisador colocou a fita no gravador e ligou o microfone. Apertou o botão de gravação, dizendo lentamente que o Dr. Granis e o intérprete Gertrude Fromm desejariam pôr-se em contato com as vozes de proveniência desconhecida. Tudo ocorreu com muita simplicidade. Jamais frequentamos qualquer sessão espírita. Jamais praticamos qualquer ato de ocultista. E esta simplicidade nos tocou. O gravador estava funcionando. Esperamos, concentrando-nos no nome. Após 5 minutos, voltamos à fita. Ouvimos alguns ruídos, nenhuma voz. Retornou-se a gravação. Desta vez, ouvimos vozes. Pareciam diversas pessoas que discutiam tranquilamente. Duraram poucos segundos. Depois, foi possível distinguir-se o nome, Faraday. A seguir, uma voz masculina disse: falamos disto na primavera, e parecia muito contente com isso. De vez em quando, Haldiv se admirava, porque percebia também outras vozes que nós não ouvíamos, nem com amplificadores mais potentes. O nome que eu pensava, entretanto, não foi pronunciado. Desiludido, perguntou Haldiv. Este é o caminho das desilusões, requer enorme paciência, é necessário exercitar-se continuamente para ouvir-se algumas palavras, mas quando o fenômeno se repete milhares de vezes e temos certeza absoluta de que não se trata de transmissão humana, o que podemos fazer se não continuar? Pergunta. A esta mesma conclusão chegou o reverendo Leo Schneider, paróquio de Austin, no cantão suíço de Aargau. Apesar de seu modesto cargo, Leon Schmidt é uma das figuras mais representativas da Igreja Católica Helvécia. Escritor e homem de vasta cultura, estudou ciências e biologia na Universidade de Freiburg. Publicou obras teológicas, haiográficas de grande importância, dedicou-se especialmente ao estudo da astronomia e astrologia. Começou também a interessar-se pelas vozes, para livrar-se de uma dúvida. Tinha lido nos jornais notas sobre as experiências do Dr. Haldiv. Conta ele: fui procurá-lo, conversamos longamente, convenci-me de que não se tratava de necromância, mas de fenômenos que devem ser estudados simplesmente com muita atenção. Comprei um gravador e pus-me a escutar. Era o dia 23 de janeiro de 1969. Até 10 de março não consegui nenhuma mensagem. Neste dia, finalmente ouvi uma voz que dizia: e então, é assim? Pergunta. No dia 29 de março consegui uma confirmação decisiva, quando uma voz masculina, falando de nosso dialeto, disse claramente: sou Nicolaus, seu protetor. Saúdo, Léo. Tratava de São Nicolau de Fluer, que é venerado nesta região. As autoridades eclesiásticas, observamos, estão a par de suas pesquisas? Pergunta. O sacerdote sorriu com certa malícia e respondeu: está pensando que esse tipo de estudo não seja de agrado da Santa Sé? Pergunta. Não é verdade. Obviamente, a Igreja Católica tem suas razões de cautela, mais que qualquer outra entidade. Mas o problema é muito perturbador para que possamos ignorá-lo. As vozes são apenas um dos aspectos do problema que já se impôs irreversivelmente a qualquer pessoa de cultura leiga ou religiosa. Talvez lhe interesse saber que justamente a Santa Sé, a partir deste ano, abriu na Pontifícia Universidade de Latrão cursos regulares de parapsicologia para sacerdotes. A nova matéria que chega à cátedra pela primeira vez na história da Igreja é apresentado como Instrução da Ciência Fenomenal Paranormal. Os cursos estão confiados a um dos maiores expoentes da cultura católica, o teólogo Andrés Rich. Além disso, a parapsicologia foi conhecida oficialmente também pelo Conselho Superior da Ciência dos Estados Unidos. Isso significa que a partir do próximo ano serão estudados nas universidades americanas os fenômenos de levitação, telepatia, clarividência, psicocinética, como se estuda a eletrônica ou física nuclear. O mundo está mudando e seria realmente perigoso que nos puséssemos a dormir justamente agora. Mas seria também perigoso iludirmos justamente agora, retruquei. De fato, mas o altíssimo nível técnico que o homem atingiu permite hoje levar em consideração também esses problemas com tranquilidade e com confiança. Assistimos ao desenrolar de fenômenos absolutamente inexplicáveis no momento, mas não apelamos para o milagre. Procuramos entender.
Repetimos com o reverendo Léo Smith uma experiência de escuta por cerca de meia hora. O gravador transmitiu apenas ruídos normais. Depois, uma voz masculina dizendo em alemão: Albertus, procura de novo. Outra voz, pouco depois, repetiu: Laufenburg. É o nome de uma aldeia pouco distante. Uma terceira voz disse um nome: Conrad Killer. Outra, ainda feminina, falou de mala para a viagem à corte. O reverendo Smith está certo de que entendeu exatamente, mas mostra-se admirado com a dedicação da mensagem. De fato, a voz falou no dialeto de Argal, porém usando palavras arcaicas, desusadas já do início do século passado. Estávamos sempre atentos ao gravador, não havia possibilidade de truque. A fita também estava sendo usada pela primeira vez. Havia profundo silêncio na sala. A cada pausa, o referendo repetiu os nomes, confirmando que continuavam na escuta. Quando se volta à fita e se escuta, o tempo das pausas é idêntico. As confirmações se seguem na mesma ordem, com todo aquele rumor característico. Tudo é absolutamente regular, tudo menos uma coisa: as vozes que o ouvido humano não pode captar e que não bastante chegam ao microfone e se imprimem na fita. Como é possível? Pergunta. Na trama das hipóteses da perplexidade, a perspectiva de um encontro com um técnico em registro pareceu-me o único meio de salvar. Transpus as fronteiras alemãs e dirigi-me a um. No pequeno povoado de Unterbausenheim, perto de morava um engenheiro, Theodor Rudolf, homem de uns 50 anos, muito gentil e modesto, como frequentemente ocorre com os protagonistas da tecnologia. Durante a guerra, ainda estudante, fez parte da equipe de Will Messerschmitt, que contribuiu decisivamente para a criação do radar alemão. Posteriormente, aperfeiçoou-se no campo de altas frequências na Inglaterra e nos Estados Unidos. Há muitos anos trabalha para Telefunken. Perguntamos-lhe, antes de mais nada, se é possível excluir a eventualidade de um erro mesmo contido na melhor boa-fé. Mesmo cometidos na melhor boa-fé. É sua intenção dizer que estas vozes provêm de uma emissora humana comum? Perguntou e continuou. No início das experimentações poderia mesmo haver algum erro desse tipo, mas hoje não. As condições que um gravador pode também gravar, como receptor de rádio, as ondas de uma estação emissora são raríssimas. Em qualquer caso, é sempre possível eliminar essa ocorrência com filtros que existem emissoras misteriosas, mas terrestres, que empregam principalmente ainda desconhecidos da técnica especializada. É coisa que eu poderia excluir, sobretudo porque já muitas vezes as vozes de origem desconhecida eram respostas sensatas a perguntas formuladas pelos pesquisadores. Como poderiam essas emissoras misteriosas receber as perguntas? A mesma pergunta, observei, por ser formulada quanto a qualquer outra hipótese, certamente respondeu-me. Mas no caso de uma transmissão de energia psíquica, sabemos que essa energia existe, porém não podemos exatamente saber como atua. Nossa missão, por enquanto, é apenas alargar ao máximo todas as possibilidades de ação. Isto não é um problema pequeno. De 10 mensagens que recebemos, pelo menos 8 são incompreensíveis, por serem muito rápidas e muito fracas. Devemos eliminar a quantidade de distúrbios, e isto é difícil, porque não sabemos precisamente o que deve ser alvo e de que maneira. Pela mesma razão, não é fácil potencializar essas energias e diminuir seu ritmo, de forma a torná-las mais compreensíveis. Todavia, estamos trabalhando e pensamos que dentro de alguns anos poderemos ser vencidos a maior parte dos obstáculos. E olhando-nos gravemente, quando alguém ouve uma dessas mensagens, não pode mais parar. Falamos numa sala completamente ocupada por misteriosos aparelhos que o engenheiro está construindo, desde que, como Léo Smith, se pôs em contato com Rudolf e se convenceu de que não se trata de alucinações. Rudolf também gravou e continua a gravar, quase diariamente, as vozes desconhecidas. Ele também confirma as experiências dos demais sobre a linguagem e o ritmo das transmissões. Junto dele, tentamos escutar algo, mas o resultado para nós foi negativo. De fato, o engenheiro estava para desligar o gravador quando ouvimos parar e olhar para a janela estupefada. Era uma grande janela que dava para um jardim que o engenheiro havia fechado, pensando que estávamos com frio. Uma das vozes em alemão perguntou: por que, desta vez, fechou a janela?
É incrível, disse ele. Por outro lado, a voz tem razão, pois normalmente deixo a janela aberta. Representaria o vidro um obstáculo para essa energia? Pergunta. Às vezes parece que vamos enlouquecer um momento. Fez-no ouvir a voz, depois continuou a gravar e a voltar à fita. Não nos pareceu que houvesse outras vozes, mas ele ouviu algo. Depois de algumas tentativas, concentrando-nos com extrema atenção, conseguimos ouvir. Era uma voz muito distante que repetia: Otto, Otto. É um de meus irmãos, disse o engenheiro comovido. Morreu na guerra. Frequentemente me acontece ouvir seu nome. Depois pareceu-me que ele dizia algumas outras palavras, mas nunca pude decifrá-las. É preciso estudar, trabalhar. Um dia talvez consigamos falar com este outro mundo, com a mesma facilidade com que hoje podemos telefonar de uma cidade a outra. O outro mundo, a perspectiva da vertigem, o instinto imediato de levantar, sair e recusar. Qualquer pessoa normal a quem constatemos que a certo ponto não queiramos mais saber disso. Poderia dizer-me que tínhamos razão, entretanto não é mais possível. A dúvida penetrou, deixou marca, e a consciência volta por aquela marca, dobra-se inquietas como eu li nas pegadas de Polifemo. Quer dizer, quer entender e passar adiante, mais longe que o medo. No fundo, aquelas vozes são sempre serenas, embora não saibamos de onde provém, embora não conseguimos sempre entendê-las. Deixamos o presente desta incrível paz, dissolvemos as imagens dos demônios que dão gargalhadas por entre as pedras escuras das catedrais. Trazem o doce sorriso de um céu em que o sol não tem poente. Anuário Espírita de 1972, o caso das vozes na Suíça.